Olá, eu sou o Luiz Gustavo Paccetti. Eu sou Isaac Criscuolo. Hoje nós conversamos com a Cláudia Charro, da AWS, a empresa de cloud da Amazon. Ela deu alguns exemplos práticos para entender melhor como que você pode usar a tecnologia de cloud para desenvolver soluções de inovação. E mostrou como que cloud é tão presente em processos de transformação digital. Vamos assistir. Cláudia, conta pra gente o que é o seu trabalho no dia a dia, como que funciona trabalhar na Amazon Web Services. Obrigada, eu sou Cláudia, então sou arquiteta de soluções na AWS e o meu dia a dia é trabalhar junto com os clientes para que eles consigam desenvolver as soluções deles em nuvem. Então esse é o meu dia a dia. Tem um outro lado do arquiteto de soluções também, que é um lado de eventos, de troca de conhecimento, de criar conteúdo, que é uma outra coisa bem legal que a gente faz também. Tem um lado da sua formação que é a pedagogia, né? Isso me chamou muita atenção porque a gente fala muito sobre metodologia, sobre tecnologia, mas tem um lado comportamental, humano muito forte, né? O quanto que esse seu lado pedagogo complementa o que você vem fazendo hoje? Bacana. Não foi muito de propósito que eu fiz a pedagogia e depois eu fiz sistemas de informação, porque eu senti necessidade mais de um conhecimento teórico sobre a área de tecnologia. Eu já era programadora, então ao mesmo tempo que eu comecei a pedagogia, eu comecei a fazer alguns trabalhos de programação também. E aí fui indo, não sabia direito o que eu ia fazer e no fim a pedagogia foi uma das coisas mais importantes que eu fiz, porque hoje o arquiteto de soluções dentro da AWS, ele é um generalista. E aí o que ele tem que fazer de mais importante? Ele tem que se aproximar do cliente para entender o que ele precisa desenvolver, o que ele precisa construir e traduzir tudo aquilo que ele já conhece, as necessidades dele, em serviços de nuvem. Então tem um lado de treinamento, de troca de conhecimento, de entender que ele sabe muita coisa e agora eu vou precisar ensinar alguma coisinha para ele vir para a nuvem. Eu fui instrutora 1 ano e meio na AWS, então a pedagogia também me fez ingressar na AWS como instrutora e hoje eu vejo que é muito importante, porque para mim o arquiteto de soluções ele tem um meio a meio, que é um meio humano e uma outra metade técnica. Então a gente precisa saber digerir a parte técnica, especialmente para quem quer construir algo rápido e, ao mesmo tempo, ainda não conhece muito bem. Então, a gente tem que mostrar para eles que tudo que eles conhecem é aplicável totalmente, porque o conceito de tecnologia ele é aplicável nos dois mundos, o tradicional e o mundo de nuvem, e aí a gente ajuda o cliente a fazer esse link. Esse exemplo é interessante porque um dos temas principais hoje da nossa discussão é sobre cloud, computação em nuvem. E a gente tem uma relação, às vezes, com computação em nuvem do tipo, nossa, está muito distante, ou é muito técnico, né? E, na verdade, a computação em nuvem vem causando alguns impactos na forma como a gente vive muito, muito fortes, né? Sim. Desde que eu vim para a área de arquitetura na AWS, eu trabalhei muito com os clientes que estavam ingressando a jornada de nuvem, começando a fazer. E aí é muito comum eles pensarem isso, nossa, é um mundo muito novo, diferente. E na verdade, se você tem um conhecimento de TI, de redes, ele é aplicável, você vai fazer um depara. Eu já sei desenvolver, legal, vamos olhar como que é na nuvem, vamos ajustar algumas coisinhas, porque você já sabe desenvolver. Já sou super especialista de banco de dados, bacana, então deixa eu te mostrar como um banco de dados funciona aqui. A teoria de TI ela é totalmente aplicável, o que muda? Os tempos. Então no mundo tradicional, se você quiser usar um banco de dados, por exemplo, NoSQL, um banco de dados com baixa latência, você vai ter que pensar desde a tomada que você liga a máquina. Na nuvem, basta você lançar o recurso e sair testando. Então, o que a gente mostra para um cliente novo que está entrando no mundo de nuvem? Seus conceitos estão todos aí. O que você precisa também é ágil de aprender, porque o recurso também está na sua mão. Basta ligar e testar. Então, o que a gente vê é que a curva de aprendizagem do profissional é muito rápida. Se você chega num profissional desse, com que eu trabalhei muito tempo, né, os clientes novos que ainda não trabalham com nuvem, mostra aqueles caminhos iniciais de como você acessa, como é que você vira, como é que você se vira, os conceitos principais, em um ano ele está melhor que a gente.
O que é muito legal. Então eu costumo brincar aqui com os meus clientes, eu tenho sucesso se eu vejo que eles em 1 ano estão melhores que eu num segmento. Então eu estou há 4 anos na AWS, se eu consigo fazer com que um DBA e um desenvolvedor em 1 ano já saiba muito mais coisas que eu naquele segmento, eu vejo que eu fiz um trabalho bom ali dentro de um cliente. Isso mostra também um pouco do dinamismo da tecnologia, né? Se você pega ali os conceitos, você desenvolve a sua própria jornada. Isso. Como que a nuvem pode ajudar no processo de inovação? Geralmente a empresa procura vocês para quando está nesse processo de inovação? Sim, também isso é muito forte. E dentro da AWS a gente tem alguns princípios e um que eu gosto muito é o inventar e simplificar. E isso a nuvem pode te ajudar muito. Então pode te ajudar a inovar para criar uma coisa totalmente diferente e nova, por quê? Os recursos estão sob demanda, na sua mão. Então se você tem uma ideia e você quer experimentar, você lança esses recursos, desenvolve de um jeito rápido e barato e testa. Ah, não ficou bom, não era bem isso que eu queria, deixa eu dar uma modificada e já tentar. Esse é o princípio que fez as startups rapidamente se identificarem com nuvem. Deixa eu começar pequeno, mas no momento que eu fizer sucesso, como o Airbnb, por exemplo, foi testando o conceito. Quando ele fez sucesso, ele tinha que acompanhar, porque se eu não conseguisse reservar um quarto, aquele momento da virada eu ia perder. Então, esse é o princípio que nuvem te ajuda a inovar. Os recursos estão na sua mão, são sob demanda, ao mesmo tempo. Se a Cláudia for começar a startup dela hoje, ela começa pequenininha, mas com a mesma tecnologia e qualidade que o Netflix, que é gigantesco hoje, tem. É tudo uma questão de escala, é por aí. E o simplificar também acontece porque a gente trabalha com muitos clientes tradicionais que já têm uma história na TI de muito tempo, data centers, e eles percebem que uma aplicação tradicional, um ERP no ambiente on-premises, ele consegue simplificar a administração na nuvem. Como fez, por exemplo, a Piracanjuba, que é uma empresa do segmento alimentício. Então, eles conseguiram economizar 8.500 horas de trabalho fazendo o uso da mesma tecnologia que já ajudava eles, então, um ERP. É interessante porque, no fim, outros tipos de tecnologia também, mas a cloud, ela acaba sendo uma espinha dorsal de tudo isso que a gente vem falando aqui no ForMakers. Uma estrutura. Metodologia ágil, prototipar, o fail fast, todos esses conceitos fazem sentido porque você tem uma tecnologia que permite essa experimentação. Agora, do ponto de vista, você falou de alguns clientes, daqui a pouco a gente vai voltar e falar com um pouco mais de detalhes. Do ponto de vista do consumidor, né, do nosso dia a dia. Por que hoje a gente pode falar que a computação em nuvem já tem um impacto na nossa vida e vem transformando muitas indústrias, né? Bacana. Eu acho muito legal porque se você pegar hoje seu telefone celular e der uma olhada nos aplicativos que estão ali, você vai ver que a maioria deles roda em nuvem. Então você assiste séries pelo Netflix, você pede comida pelo iFood. Então é isso que nuvem proporcionou, que você que tinha uma ideia sensacional não ficasse com restrição de tecnologia para implementar. Então, o iFood, por exemplo, ele é muito importante, por exemplo, na minha vida. Todos os dias eu uso o iFood, todos os dias em algum horário. Então, o que o iFood me ajuda? Ele me ajuda a conseguir qualquer tipo de comida, em qualquer horário, em qualquer lugar que eu esteja, e ele cresceu na nuvem. Então é isso que nuvem te auxilia. Se você tem uma ideia bacana, mas você não tem dinheiro para fazer um grande data center e um grande investimento, você começa a implementar a sua ideia. Se ela for boa, virar e começar a investir, ao mesmo tempo você consegue acompanhar o crescimento. Então a agilidade de começar a experimentar que é importante. Experimento, erro, falho rápido, falho barato. Mas quando a ideia deu certo, eu tenho que ter aquele momento que eu consigo sair de uma máquina para 1000. Senão eu perdi meus clientes ali, na latência ruim, na plataforma que não me atende. Eu acho que é isso que nuvem ajuda a gente. Uma palavra da ordem do dia é disrupção, né? Esses exemplos que estão em startups, eu acho que eles deixam um pouco claro. Então, se fosse no passado, provavelmente eu poderia começar ali pequeno, mas me demandaria um centro de gestão, de TI, um investimento em tecnologia muito, muito forte. Hoje, uma grande empresa e uma startup têm a mesma base. Ainda que no início eu tenha menos recurso, mas essa tecnologia, quando eu escalar, ela cresce. Eu acho que tem um pouco de democratização de... Com certeza. Eu concordo plenamente, porque se você não tem o investimento, tem uma boa ideia, você tem acesso à mesma tecnologia que as grandes empresas têm.
Isso que é a principal mudança com nuvem. Você começa barato e pequeno, mas com a mesma qualidade de tecnologia que um Netflix, que um iFood, que um grande banco tem. Então, no passado, o que acontecia? Para você escalar, você tinha que se basear muito na infra, com máquinas extremamente caras. Nossa, aquelas salas. Lembra? Prédios Aquela gigantescos. sala gigante. Então, você tinha que sair do ambiente. Comecei aqui com meia dúzia de maquininhas, commodities e tal. Daqui a pouco eu teria que escalar comprando máquinas gigantes e máquinas complexas, porque eu iria escalar pela infraestrutura, o que não é o que acontece hoje. Eu consigo começar com a mesma qualidade que o Netflix, mas a escala é que vai mudando no decorrer do tempo, né? A TI é uma área muito democrática. Eu sou formada em pedagogia e eu vivi muito tempo na TI sem uma formação específica. E hoje eu vejo que qualquer um que quiser trabalhar com TI está muito mais fácil, porque a documentação é pública. A gente tem um montão de plataformas de ensino em que as pessoas podem entrar e começar a aprender. Esse fim de semana mesmo, eu estava num evento que duas moças, uma jornalista e uma pessoa de marketing, estavam mostrando para a gente a plataforma que elas criaram de tratamento de imagem automática, porque elas não queriam mais ficar tratando na mão e ficar colando aqueles filtros. O que elas fizeram? Elas criaram um fluxozinho simples na nuvem, entraram, viram os vídeos, aprenderam, agora elas tiram a foto do evento, botam na plataforma, a plataforma já gera o post na rede social que elas querem. Então, é muito mais democrático, na minha opinião, você aprender sozinho e conseguir, de repente, criar uma carreira que você não tinha. Eu sou jornalista, vou aprender nuvem e vou criar um nicho meu. Igual eu, sou pedagogia com TI, amanhã vão começar a surgir cada vez mais esses profissionais híbridos, que eu acho que é muito positivo. Você descreveu em menos de um minuto que a gente vem falando de cultura maker aqui. O conceito de compartilhar, de inovação aberta, está tudo nesses exemplos que você deu agora. O que você falou de carreira, isso é muito legal, a gente falou ao longo dessa temporada, que hoje não existe uma formação específica para o profissional do futuro, vamos dizer assim, né? O profissional que vai trabalhar com tecnologia. E como você vê a importância de ter essa formação de pedagogia, que teoricamente não tem nada a ver com a tecnologia, e o que você foi aprendendo ao longo do processo e quanto isso te ajuda? Só adicionar mais uma coisinha nessa pergunta, se tudo isso seria possível vamos supor, há 20 anos, quando a gente estava falando da mentalidade do TI focada muito em tecnologia. Legal. Olha, eu acredito que no passado não era tão possível, por 2 motivos. O primeiro, você tinha acesso a algumas coisas como open source para você aprender. Agora aquelas ferramentas corporativas que as grandes empresas usam, você tinha condições de ter contato via fornecedores e por isso você precisava estar numa empresa que usava aquela tecnologia que já pagava para você ter acesso à documentação e aprender. Bem restrito. Que era bem caro também, né? Fechado. Bem caro. Então, às vezes, um projeto começava e você falava, eu queria tanto participar daquele projeto, mas vai usar uma ferramenta X, que é crucial. Vou ter que esperar sair um treinamento ou alguém disponibilizar os manuais. Então, eu não tinha tanta autonomia assim para aprender qualquer coisa que eu quisesse. Hoje, diferente, a nuvem, ela provê para você a documentação pública. Você não precisa gastar um centavo na nuvem para ter acesso a 100% da documentação. Então, minimamente você consegue falar, nossa, eu sou pedagoga, mas eu queria criar ali uma solução, como você falou do maker, né? Eu queria tanto criar, não acho ninguém, deixa eu tentar fazer. A documentação está lá, você tem vídeos, tem um monte de gente bacana criando conhecimento em cima e falando, eu já fiz, fui por aqui. Porque a nuvem eu vejo como um grande Lego. Quando eu era criança, meu irmão tinha aquele balde de Lego azul, cheio de pecinhas, que você podia construir qualquer coisa, né? E aí ele era super entusiasta disso, pegava aquelas pecinhas e criava. Eu, por exemplo, já gostava daquelas caixinhas que falavam assim, cria um passarinho, cria um carrinho. Lembra? Tem uma receita. Tinha um manual. Aí meu irmão pegava e pirava naquele balde. Eu gostava do que tinha um manual, eu ia construindo, depois eu ia modificando a casinha. Exatamente isso que você acha hoje sobre o conhecimento de nuvem. Esse balde de Lego é a documentação pura e as caixinhas de Lego você acha uns montes, tanto na documentação mesmo que fala como criar uma solução de mídia. Como fazer uma solução que trata imagem. E aí você consegue, mesmo não sendo da TI, partir do problema resolvido e olhando o que ele usa. Por isso que eu acho que hoje é muito mais viável do que antes. E antes a gente tinha um foco na ferramenta.
eu preciso saber a ferramenta X. Então você pegava a ferramenta e ia ver onde que essa ferramenta poderia ser usada. Agora é o contrário. O arquiteto de soluções, por exemplo, um impacto muito grande que eu senti vindo para o mundo de nuvem foi: ninguém quer muito saber da ferramenta. Por isso que o que o Isaac falou sobre o profissional híbrido é muito importante, porque o profissional híbrido, ele sabe o que ele quer. Né? Eu sou um jornalista, eu sou um médico. Médicos são maravilhosos no mundo de nuvem, porque o médico ele tem um conhecimento também enorme sobre a área dele. E aí ele sabe o que ele precisa em termos de negócio, eu preciso ver o que resolve. É muito bom trabalhar com médico, por exemplo. Então, por isso que eu acho que os profissionais híbridos eles vão ter muito sucesso nesse meio, porque ele já tem conhecimento de problemas que podem ser resolvidos e agora ele tem liberdade para saber o como, ele mesmo. Ô, Cláudio, a gente acompanhou um pouco o dia a dia do trabalho da Cláudia na AWS em São Paulo. Vamos dar uma olhadinha e depois a gente volta para falar até um pouco da sua rotina. A gente está aqui na AWS em São Paulo e a Cláudia vai mostrar pra gente como que funcionam as coisas por aqui. A gente tem uma diversidade bem grande de atividades, né? Então aqui hoje, por exemplo, a gente fez um webinar ao vivo. Então, o webinar é uma plataforma online que as pessoas se conectam. A gente fez um webinar para parceiros sobre cultura de inovação da Amazon. Então, a gente geralmente reserva uma sala, fica num ambiente mais tranquilo e usa aqui nossos computadores para projetar e também o fone para que o áudio fique melhor. Então, é um tipo de evento que geralmente a gente faz, que é online e ao vivo. Esse evento também é gravado, depois vai para as plataformas. É uma das coisas que a gente faz. Aqui a gente tem um andar que é um pouco mais formal, então a gente usa aqui para os eventos públicos, que a gente chama, que a gente vai receber gente de fora. Então as salas de reunião, para fazer conversas ou para fazer eventos como esse online. Só que a gente tem um conjunto diferente de espaço aqui. Tem uma sala mais informal, que a gente pode fazer reuniões ali mais rápidas, sob demanda, na hora que surge um problema. A gente pode desenhar na parede, tive uma ideia, eu tô com uma dúvida, desenha ali na parede já um diagrama, conversa com o colega. Tem as mesas, que não são mesas fixas, hoje você pode sentar no andar com o pessoal mais técnico, amanhã você pode ficar no andar com o pessoal mais comercial. Então são mesas volantes que você pode usar, porque a gente também faz muito home office. Então, na nossa dinâmica de trabalho, a gente tem esses espaços mais formais, que a gente mesmo que reserva a sala e organiza. Aí você pode também trabalhar de casa, que acontece muitas vezes, especialmente quando a gente quer construir algum material. Porque os andares, eles são compartilhados, tem bastante gente, então é legal, especialmente quando você quer fazer network, interagir, conversar com as pessoas, fazer reunião, tirar dúvida. Mas se você quiser um ambiente um pouco mais quieto para fazer uma conferência, por exemplo, a gente tem os booths, que você pode entrar lá, se enclausurar, fazer a reunião ou até fazer da sua casa, né? A gente pode escolher alguns dias para fazer home office e aquele momento que você tem que ficar bem quietinho, construindo algum documento, construindo algum código. Aí geralmente a gente opta por ficar mais em casa e sozinho. A gente acompanhou um pouco a dinâmica de trabalho da Cláudia lá na AWS. Cláudia, como que você se divide ali o seu trabalho, o tempo de trabalho? É muito programação, é muito no computador, é gerenciando equipes? Como que funciona? Bacana. O meu dia a dia é bem misturado, digamos assim, né? A rotina nunca é muito certinha. Então, tem momentos em que a gente precisa parar e desenvolver alguma coisa, que é o momento de uma prova de conceito. Como que uma prova de conceito acontece? O cliente chega e fala, olha, tive uma ideia, eu queria fazer uma ferramenta de recomendação. Esses são os meus dados, o que eu posso usar? Aí é aquele momento que a gente fala, também não sei. Tem essa e essa e essa opção. Vamos pegar ali uma amostra, a gente testa 2 ou 3 abordagens e vê qual é a melhor. E cada cliente traz de uma forma, traz o problema para resolver de uma maneira. Então é um momento que, para mim, uma prova de conceito é um momento que nem ele nem você sabem direito, você tem que dar uma experimentada, testar e ver que caminho você toma, para ver se realmente aquela ferramenta, aquele serviço vai ser bom para o cliente. Tem outros momentos que também são muito comuns,
que é um momento nosso de dia a dia com o cliente, de ir lá avaliar o ambiente dele, entender se tem alguma coisa que precisa ser melhorada, entender um requerimento novo que ele tem, trabalhar junto com um parceiro que está desenvolvendo algum caso, ele tem alguma dúvida. Então, uma semana nunca é igual à outra. Geralmente, eu já tenho 2 ou 3 semanas sabendo o que vai acontecer, só que toda segunda-feira coisas mudam. Então, isso é muito legal. E tem um outro lado do nosso trabalho, que é a produção de conteúdo. Porque às vezes você vai 1, 2, 3, 4 vezes num cliente e vê que está todo mundo com dúvidas sobre ferramenta de recomendação. Aí o que você pode fazer? Escrever um material e falar, olha, se você for avaliar uma ferramenta de recomendação, vai por aqui, por aqui, por aqui, desenvolve ali um materialzinho, publica e já deixa aquilo para o pessoal consumir. Esse já é um trabalho mais longo, então a gente se planeja para um pedacinho da semana, por um tempo fazer. É bem dinâmico, esse mundo também traz, né, esse desafio de você conseguir gerenciar a sua agenda. Então, se a gente for falar, você é um maker, é um builder, como na Amazon a gente gosta de chamar, você tem aquele mundão de coisas na sua mão, ao mesmo tempo você tem um mundão de coisas que você pode fazer e você vai querer pegar. Chega uma hora que você fala, nossa, calma, né? Calma, tem outras coisas que eu preciso fazer. Então, o dia a dia do arquiteto de soluções, ele não é muito rotineiro, o que é legal. Cada semana você pode estar fazendo uma dessas atividades que eu falei de um jeito diferente ou coisas novas, tipo estar aqui com vocês. Nossa, super diferente. Ensinando um pouco sobre... Só que ao mesmo tempo traz um desafio de você equilibrar a sua vida, de você equilibrar a sua agenda, de você equilibrar as atividades que você gosta. Então tem tanta coisa legal acontecendo que você quer aprender, que você quer ver, que se você não estabelecer uma fronteira de legal, eu quero saber um pouquinho de tudo, mas eu vou me especializar mesmo aqui. Porque senão você não consegue gerenciar a sua vida, a sua agenda, as coisas que você tem para aprender e nem se aprofundar em algo que realmente você queria. Então você corre o risco de ficar olhando tudo e sempre ficar raso em todas as coisas, de tanta disponibilidade de assunto que a gente tem. Então, o que geralmente a gente faz e recomenda é que você conheça um pouquinho de tudo, mas você invista a maior parte do tempo em algo que você gosta mais. Machine Learning eu gosto mais, internet das coisas, ou ERPs, ou infraestrutura, e vai tentando priorizar esses assuntos para você equilibrar a sua vida, né? É bem fácil se perder. E aí você determina o que você vai delegar para a nuvem, que virou uma... Exatamente, também. A Cláudia mencionou em vários momentos aqui a Netflix e uma marca chamada Piracanjuba, ambos que são clientes da AWS. Eu queria pegar esse exemplo, a gente está falando de uma produtora de alimentos, uma produtora de leite, e a gente está falando da maior plataforma de streaming de conteúdo do mundo, né? Eu acho que aqui dá para desconstruir um pouco sobre o fato de acessibilidade, que a gente estava falando no início, de preço. Por que é interessante olhar essas duas perspectivas? É a mesma tecnologia para duas empresas tão diferentes. Bacana. A gente, com aquele balde de Lego que eu falei, né, a gente consegue construir uma infinidade de casos de uso. E é muito legal você ver que de um lado a gente tem um Netflix, uma plataforma de streaming de vídeo, um Sua Música, uma plataforma de streaming de música, e de um outro, uma empresa que o fim dela não é a tecnologia, né? É o leite, a produção de alimento, é isso. Por um outro lado, é legal ver esse tipo de empresa preocupada em inovação também, em fazer melhor o que ela faz. Então, qual foi o racional por trás disso? Do lado de uma Piracanjuba, eu preciso ter mais tempo para fazer outras coisas, para inovar, para tirar insights sobre os meus dados. Então, eu preciso me modernizar para que eu consiga investir o tempo dos meus profissionais em outras coisas e para ficar mais resiliente. Imagina se você estando com uma indústria lá em Goiás, você tem desafios como infraestrutura de redes, você tem desafios sobre disponibilidade de serviços, por exemplo, a energia elétrica pode oscilar um pouco. Esse tipo de coisa foram preocupações legais que a Piracanjuba trouxe para mostrar quais eram os problemas que eles queriam resolver. E de um outro lado, a gente tem um Netflix, a gente tem um Sua Música, que também o problema deles era entregar essa plataforma com qualidade para a maior quantidade de usuários possível e com uma escala muito grande. Então, a gente vê empresas que começam a usar a nuvem
em um propósito mais, eu sou quase que uma empresa de tecnologia, né? Essas empresas, a tecnologia é o cerne deles, e uma Piracanjuba que se reinventou, começou de um jeito, mudou, transformou. É isso que eu gosto muito do case da Piracanjuba, né? A atividade final dela não é a tecnologia, é o setor alimentício, mas essa preocupação mesmo de otimizar o trabalho e de deixar essa carga desnecessária na mão de quem já está fazendo em escala, como a AWS, por exemplo. Cláudia, para a gente terminar, e aqui tem muito sobre aprendizado, né? A AWS é uma empresa que trabalha com desenvolvedores, tem uma plataforma aberta para os desenvolvedores. Quando você trabalha com desenvolvedor, o que você aprende? E aqui o desenvolvedor, tanto o técnico quanto o que a gente está falando conceitual, né? Qual que é o desafio de uma empresa recebendo insights e aprendendo ali no real time? Bacana, a gente aprende muita coisa todo dia. Primeiro a gente aprende que não é a ferramenta pela ferramenta. A gente tem que captar o conhecimento que aquela pessoa tem do nicho dela. Então ele é um ótimo desenvolvedor para aplicativo móvel. Tá, legal, ele vai trazer para mim quais são as dificuldades ou necessidades ou o que ele gostaria de fazer de um contexto que ele domina completamente. Então eu tenho que sentar com ele, entender o que ele precisa fazer, começar a dar sugestões e experimentar junto com ele, falar, bom, esse aqui é o caminho. Então a gente aprende muito sobre contextos de negócio diferentes, uma indústria, um banco, uma plataforma de streaming, a Fórmula 1, cada um deles tem requerimentos diferentes entre si. E aí a gente aprende muito nessa linha. A outra coisa que é legal é que a gente aprende a trabalhar fora das fronteiras, né? Então eu não vou atender só um desenvolvedor, eu vou atender um profissional de negócio, um estatístico, eu vou trabalhar com uma pessoa muito especialista em mídia, em efeitos especiais, por exemplo, no caso da Globo. Eles fazem, é muito bonito, né? Eles fazem um trabalho muito legal de efeitos de imagem. E quando você chega para trabalhar com um caso desse, você fala, nossa, calma, né? Eu preciso aprender tudo ali com ele. É muito rico, né? São vários segmentos, várias coisas ao mesmo tempo. Mais didático impossível, né? Ela colocou várias palavras técnicas aqui que a gente sabe, mas o Lego e a Fórmula 1 acho que são exemplos muito bons. Exemplos excelentes, assim, foi ótimo. Cláudia, muito obrigado. Obrigado pela agradeço. Presença aqui, obrigado por ajudar a gente a levar um pouco essa discussão sobre o impacto de cloud no ambiente maker e na transformação digital. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Obrigada. Olá, hoje a gente vai falar de fail fast. Melhor do que falar de fail fast é de errar rápido, né? Porque a gente não está nos Estados Unidos, a gente pode falar português, né? Então é o seguinte, fail fast é um conceito bastante utilizado, o errar fácil, dentro dessa ideia nova de mundo que pintou muito ali no Vale do Silício. Ou seja, já vai direto pro fazer, já vê o que vai acontecer e não fica naquela piração do business plan eterno. Business plan não funciona. Planejar, no final das contas, serve apenas para a gente minimizar as coisas que vão acontecer de errado, não o que é que vai dar certo. Então, essa ideia é muito importante para que a gente consiga ir direto no núcleo, no core da ideia. Hoje, essa ideia, ela foi um pouquinho pro lado do aprender rápido, melhor do que falhar rápido. Ou seja, quando você aprende, você faz melhor e melhor. Isso tem muito a ver com design, que é observar a coisa, fazer e medir e não necessariamente nessa ordem. O que você não pode é esquecer uma delas. Ou seja, se você estiver num ciclo eternamente acontecendo para que as coisas se aprendam cada vez mais rápido, esse é o caminho. No final das contas, acho que o objetivo aqui é terminar sendo bem maluco, beleza, e falando, cara, se tiver uma opção, seja uma metamorfose ambulante. Valeu! Gente, é isso. Compartilha esse conteúdo, escreve aqui o que você achou. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e assistir os outros episódios dessa temporada. Tchau!